Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na próxima quinta-feira, no Monumental lotado e com pressão dos argentinos, o Palmeiras encara o River Plate, da Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores. Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o Palestra decidirá a vaga para as semifinais da competição em casa na próxima semana. Quem se classificar vai enfrentar São Paulo ou LDU. Em entrevista antes do jogo, o capitão e ídolo do River Plate, Enzo Pérez, experiente volante de 39 anos, fez uma projeção sobre o duelo pela Libertadores. O medalhão argentino destacou que se trata de um desafio bem difícil, pois se trata de um adversário muito qualificado e que ambos os lados se respeitam nesse duelo. Sabemos que serão duas partidas muito difíceis. Começamos em casa e com a nossa torcida. Precisamos descansar e nos preparar da melhor maneira possível. A partida que jogaremos aqui e a que jogaremos no Brasil certamente serão completamente diferentes, iniciou. Acho que eles também nos respeitam pelo que somos, pelo que o River é, pelo que mostrou nos últimos anos. Acho que devem pensar da mesma forma que nós. Mas repito, há respeito de ambos os lados, porque sabemos que ambos temos times muito bons, encerrou Pérez. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Pela Libertadores. Embalado com a goleada sobre o Internacional pelo Brasileirão, o Palmeiras treinou mais uma vez aqui na academia de futebol, mas de olho na partida da Libertadores contra o River Plate. No fim de semana, o Palmeiras venceu o Colorado, por 4-1, uma goleada. Uma partida que marcou a reestreia do Bruno Rodrigues, que ficou há quase um ano sem entrar em campo. Foi muito emocionante, inclusive, na partida. Um jogo também que contou com a estreia do novo reforço da temporada, Andréas Pereira. Além disso, teve direito a hat-trick de Vitor Roque e também um gol de Lucas Evangelista. Ele que falou depois da atividade desta segunda-feira sobre a expectativa da partida da Libertadores. De fora eu sempre tive uma imagem assim do Palmeiras, que é uma equipe que se transforma, na Libertadores, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando título, mas o pouco tempo que eu estou aqui, eu vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, para a história do Palmeiras, da torcida, então tem um gostinho especial, tem algo a mais. Um Palmeiras que chega embalado para essa partida contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores no Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires. Isso porque o Verdão vem de uma sequência positiva, Desde a queda da Copa do Brasil, do jogo contra o Corinthians. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. E a novidade para essa etapa da competição continental são os inscritos, os novos inscritos, os reforços inscritos. São eles o Jefetel, o Andréas Pereira e o Carlos Miguel, que entram nas vagas dos negociados Richard Rios, Vanderlan e Matheus. E eles devem viajar à capital argentina junto com a equipe. O Everton comentou com a gente para focar, pagar o preço. É momento de renúncia, é momento de sacrifício, porque na Libertadores, falando agora da Libertadores, são 5 jogos aí, são 5 finais que a gente colocou na nossa cabeça, que a gente tem que enfrentar como finais. O Palmeiras, que tem um elenco praticamente completo à disposição para essa partida em Buenos Aires, com exceção do Paulinho, que só deve estar disponível no ano que vem, 2026. Tá aí todo mundo na briga por uma vaga da equipe titular de Abel Ferreira, e os comandados do treinador português voltam a treinar nesta terça-feira pela manhã e, na sequência, já viajam em um voo particular direto para Buenos Aires para a expectativa dessa partida contra o River Plate na capital argentina. Impressionante a resiliência do Bruno Rodrigues, 598 dias, 2 cirurgias, e o cara tá de volta, merece aplausos pela vontade, e também todo o departamento médico do Palmeiras, que acreditou no jogador, colocou ele em condições de fazer aí a sua história na equipe do Palmeiras. Esse jogo aí contra o River é clássico sul-americano. Palmeiras, por ter tido a melhor campanha, vai decidir em casa, mas é importante um bom resultado na Argentina. Empate é bom negócio? É bom negócio. Até perder por pouco, 1-0, costuma acontecer e resolver em casa, mas acho que o Palmeiras tem bala para até vencer esse jogo e a expectativa do seu torcedor. O São Paulo também faz uma... Eu vejo esse tipo de lance, um jogo que no Palmeiras não tem nada a ver, e eu fico pensando, daqui a pouco vai acontecer isso no jogo nosso. É surreal como esses caras são incompetentes.
E o Neymar acabou o jogo reclamando do gramado sintético mais uma vez. E eu vou falar mais uma vez aqui, um jogador que foi um craque, que jogou muita bola, que era um absurdo quando ele era focado, quando ele realmente queria jogar futebol. Foi o melhor que teve aqui no Brasil nos últimos anos, mas hoje não passa de um jogador comum. Um jogador comum, como qualquer outro time tem. Se você for ver o custo-benefício dele no Santos, então, piora e muito. Um cara que só reclama, fica mandando recado pra lá, pra cá, mas o gramado sintético e tal. Se você sobrasse tanto assim, se você ainda fosse o jogador que você foi um dia, você deitaria no sintético, num gramado ruim, num gramado bom, em qualquer lugar. Então aquele negócio, já falando, muita gente coloca assim, mas quando ele é diferenciado, foi, porque nem nível de atleta ele tem mais, vive machucado. Então eu acho muito engraçado, ele vem pro futebol brasileiro, o Santos paga uma fortuna pra ele parece que em determinado momento, eu vou escolher onde eu quero jogar. Nenhum time do Brasil se mexeu pra contratar ele, ninguém, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético, ninguém, e fica fazendo críticas a todo momento, desviando o foco e o seu futebol mesmo, que é bom em ajudar o Santos. Quantos gols o Neymar tem no Brasileiro? Quantas assistências? Se for comparar ele com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes, vai dar pena. Então assim, por isso que eu tô falando, é um jogador como qualquer outro, com um custo-benefício muito ruim, que fala um monte de coisas. E pensar que tem gente que quer que ele vá pra Copa do Mundo no ano que vem, desse jeito aí, olha. E pra terminar aqui as curiosidades, vazou aí do Memphis Depay, esse absurdo, como vocês podem ver na tela, que o cara já ganha 6 milhões por mês, aí se o Corinthians tem dinheiro pra pagar, aí é com os caras. E ele mora num hotel com todas essas regalias que estão vendo aqui, fora cozinheiro, 2 seguranças, carro blindado, e a diária do hotel é um absurdo que paga todos os meses. Então assim, quando esse cara veio pra cá, a gente pensou assim, eu lembro, por que o Palmeiras não contrata um jogador nesse nível? Porque ele é bom jogador, ele não é um mau jogador não. Vou falar aqui com o Depay, ele é ruim, ele é grosso, não, ele sabe jogar bola. Mas quando você vê tudo isso que ele tem, aí você entende como é que o cara veio parar aqui. O cara tem um salário absurdo, o gasto com ele é mais absurdo ainda, então o gasto no mínimo aí mensal com esse cara deve ser de 10 milhões de reais, 8, 7, um negócio assim, porque eu não acho que ele paga essa diária toda. E como que você vai trazer um cara desse? Como é que você traz um jogador desse e os outros do grupo? Então assim, você não pensa no elenco, você não pensa no coletivo, então não tem o menor cabimento esse cara veio jogar aqui realmente porque o nosso rival tá fazendo coisas que nenhum time faria. Então, assim, muitos jogadores saíram da Europa para ter a vida que ele tem, mas aí cada um com seus problemas. Se você tem dinheiro para pagar. Sobre Libertadores, galera, o River Plate promete uma festa gigantesca lá no estádio. 80 mil ingressos já foram vendidos e eles estão colocando tudo nesse jogo. Nesse final de semana o River Plate ganhou do Estudiantes. O Gallardo sabe da importância de fazer um resultado e o Palmeiras vem jogando muito bem fora de casa. Então o Palmeiras tem condições de ir lá e fazer um grande jogo. Esse jogo contra o Inter nos deixou boas perspectivas, porque o Palmeiras conseguiu mostrar um bom futebol. Então a pressão que eles vão fazer festa. Eu lembro quando no jogo contra o Atlético Mineiro fizeram uma queima de fogos lá, disse que vai ser maior ainda. Então o Palmeiras tem que entrar muito concentrado para esse primeiro duelo das quartas de final da Libertadores da América. Outra coisa, eu tava vendo ontem o jogo do Santos e Atlético Mineiro, como caiu o nível do futebol do Zé Rafael, do Scarpa também. Scarpa que em determinado momento, quando ele saiu do Palmeiras, eu queria ele de volta aqui, mas assim, não consegue jogar, assim, é um nível completamente abaixo do que já foi. E se a gente for pensar, ele jogou no Palmeiras um período bom, e depois, antes desse período, foi um ano bom ali, foi o melhor jogador do Brasileirão, antes disso ele também ficou devendo. O Zé Rafael caiu demais também. Então, o que eu quero dizer? Por que eu tô falando desses dois jogadores? É a reformulação que o Palmeiras precisava ter feito. Que a gente falou aqui do Rony, do Rafael, do Scarpa, Marcos Rocha, o Mike. São ciclos. Vieram aqui, jogaram, foram vitoriosos, foram vencedores, ganharam dezenas de títulos, mas você precisa saber o momento certo de trocar. E mais um que deve deixar o Palmeiras agora nesse final de ano, que já até nas redes sociais, falando aí com um tom de despedida, é o Marcelo Lomba. O contrato dele acaba no final do ano. E ele deve deixar o Palmeiras, lembrando que agora o Palmeiras contratou o Carlos Miguel, então ele virou a terceira opção e ele ainda tem alguns times de olho nele, ele pode conseguir. Eu não entendi porque ele não aceitou aquela proposta do Fluminense, de verdade, que é um cara muito respeitado no elenco do Palmeiras. O Fluminense ofereceu 2 anos de contrato, talvez quando ele sair do Palmeiras ele fique livre para assinar e jogar lá. Então, essa reformulação foi necessária. E aí, outra coisa que eu queria falar, por exemplo, Flaco Lopes que melhorou demais. Teve alguns comentários. Júlio, você criticou o Flaco Lopes ano passado? Sim,
Porque ano passado ele não jogava no nível. E aí entra um outro negócio que eu venho falando. Quando você contrata jogadores, você tem atletas ali de nível e você incorpora no seu elenco, outros jogadores melhoram. E aí tem a evolução do jogador jovem, que a gente muitas vezes não tem paciência, né? E eu tô falando todos nós, só quem tá no meio do futebol, porque é necessário. O que o Lopes joga hoje, o que ele vem jogando, a performance dele, não é um jogador só de área, sai da área. O Vitor Roque, olha o Vitor Roque como tá, ó, aqui, ó, numa subida. E esse eu já tinha comentado com vocês, é um jovem, tudo. Se o time não funciona coletivamente, os jogadores não vão funcionar. Então, tudo isso que vem acontecendo agora foi porque o Palmeiras reforçou o time. O Palmeiras foi lá, trouxe algumas peças. Nós estávamos falando outro dia aqui de atacante, segundo atacante que nós não temos, não contratamos. O Bruno Rodrigues pode ser esse cara, que é um cara que eu boto fé que pode nos ajudar aqui, apesar das lesões, de ter ficado fora 2 anos, mas ele tá bem, ele vem treinando muito bem. Então esse cara aí pode ser no segundo tempo uma chance, um jogador para entrar dentro da área e de repente nos ajudar, porque o Flávio Lopes e o Vitor Roque não vão aguentar jogar 90 minutos todos os jogos. Lembrando que eu sou seu Facundo, são pontas. Então acho que trazer o Andrés, trazer o Lucas Evangelista, o Kelvin, são jogadores que você trouxe ali. E ó, o Felipe Andes, como o nível de futebol dele cresceu muito, muito. O Evangelista começando a jogar um grande futebol ao lado do Aníbal, se encontrando ali no meio de campo. Roque e o Flávio Lopes evoluindo muito. Por quê? Porque o time começa a ter um entrosamento e começa a encaixar devido a essa sequência de jogos e essas peças que chegaram, e o Palmeiras subiu de nível e temos que jogar esse futebol em quarta-feira contra o River, porque lá vai ser pedreira. Então, elogiar, reconhecer essa boa fase, esse momento, esse futebol que nós estamos jogando, que antes não estava jogando. Se a gente for pensar lá na Copa do Brasil contra o Corinthians, jogou um futebol horrível. Então, quando eu falo que tem que ter cobrança, que o time tem que melhorar, tem que ter uma performance melhor, aí está. E quando isso acontece, a gente tem que reconhecer e aplaudir, e agora pensar muito no River. Deixa seu comentário aí, quero muito saber o que você tem achado dessa melhora, dessa evolução do Palmeiras. E o Depay e Neymar, não vou falar mais nada do Neymar não. Abraço, galera, ótima semana, tamo junto. Mesmo o Palmeiras tendo jogos a menos, né? E já vamos falar sobre isso também na sequência, hein? Viram só o que a CBF fez? E eu já vou dar também, já vou passar para vocês a posição do Palmeiras, tá? O que o Palmeiras pensa a respeito. Então, aguardem aí. Cruzeiro perdendo de 1-0, daqui a pouco sai o empate. Falei, nossa, sinisterra. 1-1. Falei, tá beleza ainda, né? Tá beleza. Aí no final do jogo, acho que faltando uns 4 minutos, 5 minutos para acabar, finzinho do jogo, Gabriel Barbosa, 2-1, virada do Cruzeiro em cima do Bahia, lá na Fonte Nova. Eu falei, mano, não acredito, o Cruzeiro também não larga o osso, hein? No finalzinho os caras viraram, o Rogério Ceni tava pistola na coletiva, né? Falando que o Cruzeiro não jogou nada, o Cruzeiro não fez nada. E ganharam de virada, né? 2-1. Com isso, eles voltaram à segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Palmeiras, tá? Lembrando, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Flamengo tá com 50 pontos, é o primeiro colocado. O Cruzeiro volta à segunda colocação com 47 pontos. E o Palmeiras volta aí a cair uma posição, né? Vai para a terceira colocação com 46 pontos. Verdão, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, 1 jogo a menos em relação ao Flamengo. Tá difícil, hein? Dar uma secadinha, hein? Palmeiras tem que continuar fazendo a parte dele, né? A gente, óbvio, né? Torcedor fica dando aquela bisoiada ali no jogo do rival, de quem tá à frente, de quem pode ultrapassar. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte dele, tem que continuar nessa pegada aí no Campeonato Brasileiro. E um dos nossos jogos a menos é contra o Juventude. E a CBF divulgou a data deste jogo. É complicado. Eu pensei em, né, fazer um desabafo aqui, falar um monte, falar, né? Mas vou passar a posição para vocês do Palmeiras. O jogo remarcado, beleza. Só que olha só a data que eles marcaram aí. Esse jogo vai acontecer dia 11 de outubro,
às 7 horas da noite, horário de Brasília, no Allianz Parque. Jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A próxima data FIFA está marcada para ocorrer entre os dias 6 e 14 de outubro. Ou seja, esse jogo, Palmeiras e Juventude, vai acontecer no meio de uma data FIFA. Pô, Pedrão, até aí o que tem de problema? Palmeiras pode jogar sem um monte de jogador por conta das suas seleções, né? Jogadores aí que podem ser convocados para suas seleções. Vamos lá. Bom, o Everton acho que não, né? Para a seleção brasileira acho que não. Mas pode pintar, né? Aí tem Gustavo Gomes, seleção paraguaia. Piquerez, seleção uruguaia. Emiliano Martínez, seleção uruguaia. Ramon Sosa, seleção paraguaia. Falei Emiliano Martínez, né? Facundo Torres pode ser chamado novamente, quem sabe? Andreas Pereira, seleção brasileira. Não sei, quem sabe o Ancelotti dá uma oportunidade para o Vitor Roque. Olha, teremos problemas aí. Só que não adianta eu me descabelar aqui, eu falar um monte da CBF, porque a posição do Palmeiras é de que está ok. Então o Abel também não vai poder reclamar na coletiva. Porque dentro do Palmeiras é o seguinte, tá? O pessoal lá entende que essa era uma das possibilidades. Desde lá, quando já sabíamos, né? Eles já sabiam, na verdade, com as datas ali do Mundial, os jogos tendo que ser anulados. 2 jogos do Campeonato Brasileiro do Palmeiras foram anulados, né, por conta do Mundial. Então lá, internamente, eles já sabiam desta possibilidade e acham ok para o campeonato não se estender até, sei lá, 20 e pouco dia 20 e pouco de dezembro, poder conflitar com o torneio intercontinental, e aí caso o Palmeiras ganhe, né, a Libertadores pode sim também conflitar, tá? Então, assim, rapaziada, dentro do Palmeiras, para eles está ok, certo? Então, já fiquem sabendo aí que poderemos ter vários desfalques para essa partida contra o Juventude, tá? Ainda temos mais um jogo para fazer, ainda sem data, né? O jogo atrasado aí é contra o Santos e é fora de casa. Tá? Vamos ver aí quando que a CBF vai colocar essa partida entre Santos e Palmeiras, jogo adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Ontem nós trouxemos aí números do Vitor Roque, e eu peguei agora mais uns dados lá do SofaScore, e olha como o Tigrinho realmente decolou, né? Como o Tigrinho tá com a coisa apontada pro Shell, né? Como diria o Vanderlei Luxemburgo. Entre os 20 jogadores sub-20 das 10 ligas mais populares desde sua estreia pelo Palmeiras, ele é o que tem mais gols marcados, tá? 10 na frente aí de Doué, do PSG, e Lamine Yamal, do Barcelona. Ele é o segundo com mais participações em gols também, com 14, atrás de Yamal, com 17. E atrás do Vitor Roque, né? Ele tá na 3ª colocação ali. O Vitor Roque tá em segundo. Na 3ª colocação tá um jogador da Juventus. Agora eu esqueci o nome e esqueci também de anotar. Mas olha como o Vitor Roque tá bem, né? Tá bem confiante. Tá sendo bem trabalhada a parte psicológica. Ele falou sobre isso também, que a psicóloga do Palmeiras tá ajudando muito, né? Porque precisa, não só o Vitor Roque, acho que todos os jogadores passam por um momento ali, precisam de um apoio psicológico, não só os jogadores, né? Mas nós mesmos também precisamos de um apoio psicológico, né? Então, cara, destacar o momento dele, tá? E principalmente, né, esses dados aí, desde a chegada dele, desde a estreia dele no Palmeiras. E olha que ele ficou vários jogos sem jogar os 90 minutos, né? Então, cara, pegou confiança, tá marcando gols. Mesmo quando não marca, eu acho que
vários jogos ele vai bem, é um dos melhores da equipe, ele briga, ele inferniza os zagueiros, né? Ele marca lá a saída de bola. E essa dupla com o Flaco, cara, esse daí, um completando o outro, eu acho que o Abel não deve mudar, principalmente para amanhã, né? Jogo aí importantíssimo contra o River Plate. Tem que deixar os dois. Não dá pra mexer. Já ouviram aquele ditado, né? Antigo ditado, não se mexe em time que está ganhando. Então tá dando certo, Abel. Deixa os dois ali na frente, principalmente Vitor Roque, né? E se continuar nessa pegada aí, eu acho que o Ancelotti vai chamar ele para a seleção brasileira. Se chamar na próxima data FIFA, Vitor Roque desfalca aí a gente no jogo contra o Juventude. Palmeiras fez um treino forte ontem, né? Nós trouxemos aí, no momento que estávamos gravando o vídeo ontem, o Palmeiras estava treinando. As informações é que os caras estão treinando forte, né? Um treino tático aí também, pegado em campo reduzido, tá? E o que chegou para nós agora pela manhã é que é bem provável que Evangelista seja o titular na partida aí contra o River Plate, tá? Vamos ver o que o Abel vai definir realmente. Temos mais uma atividade hoje, provavelmente o Palmeiras treina aqui no Brasil e aí depois viaja lá para Argentina. Não foi passado nada pra gente de treino lá na Argentina, né? De viagem agora pela manhã e treino à tarde lá, ou sei lá, antes da partida aí contra o River lá na Argentina. Vou buscar confirmações, mas creio que Palmeiras treina hoje e embarca para a Argentina e aí não faz nenhum treino lá, tá bom? Fica concentrado aí para a partida dessa quarta-feira às 9h30 da noite. E para o jogo da volta contra o mesmo River Plate no Allianz Parque já temos mais de 15 mil ingressos vendidos, casa cheia aí para a outra quarta-feira, né? Palmeiras e River decidindo vaga aí nas semifinais da competição continental. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente, não esquece de deixar o like se ainda não deixou, se inscreva, hypa aí nosso vídeo, comenta, compartilha, aquele abraço, mais tarde a gente volta e avante palestra. Nesta manhã de terça-feira, o assunto no Palmeiras é a situação de um ex-meio-campista da equipe Gustavo Scarpa. Isso porque, nas últimas horas, o atleta sofreu uma enorme pressão no Atlético Mineiro e, assim, cobranças da torcida contra o jogador vieram à tona. Esse é um paneleiro, espero que suma do Galo o quanto antes. Esse é um que fica complicando o ambiente do clube. Tudo piorou quando ele veio para o time. Scarpa não é ruim, porém, é um dos que criam polêmico junto com o tal do Rony. Ele tem que melhorar seu rendimento e ser aquele cara decisivo para o nosso time. Não vem jogando bem. Espero que o cara jogue mais, caso contrário, sou a favor de que saia do clube na temporada de 2026. Ele tem que falar menos e jogar mais. Dando um compasso final, vale frisar que o jogador tem moral com Jorge Sampaoli e deve seguir sendo utilizado por lá, porém, está longe de ser aquele jogador que foi peça decisiva no Palmeiras e ganhou títulos como Libertadores e Copa do Brasil. Por fim, mudando de assunto, vale frisar que no último sábado o Alviverde deu um show de bola. Em duelo no Allianz Parque, o time jogou bem e com 3 gols de Vitor Roque e um de Lucas Evangelista, bateu o Internacional por 4-1, agora mesmo ainda festejando o resultado, o foco está na Copa Libertadores. Em duelo fora de casa, o elenco de Andréas Pereira e Ceia encara o River Plate, pelas quartas de final da competição continental. E você, torcedor, o que acha da situação de Scarpa? Deixe sua opinião nos comentários.